Olá, vamos iniciar hoje mais um tópico do nosso treinamento que eu acredito ser o mais importante. É por isso que eu vou ser bem aprofundado nesse tema e se vira e mexe eu vou estar postando alguma coisa aqui de alguma coisa que eu pesquisar e eu encontrar. Então, nessa busca agora, que o ponto principal deste vídeo será o atendimento ao cliente, né? Que realmente é a pessoa que deve ser priorizada, é a pessoa que deve ter importância no que a gente faz, principalmente nesse ramo de varejo. Eu acredito que o cliente e agradar o cliente é tão básico, né? É tão feijão com arroz, que a gente até supõe que os funcionários nem precisassem escutar isso, que os colaboradores que principalmente trabalham comigo sabem disso. Então, isso leva a outras perguntas, tipo, se eu sei o que é certo eu fazer, eu não faço, por quê? Seria bem coerente eu ter esse tipo de dúvida. Então, o que é que eu quero fazer? Então, eu quero aqui elencar 6 princípios que a gente pode estar se utilizando para estar melhorando o nosso atendimento ao cliente. Eu teria postado que era somente para o PDV, mas ele deve também ser aplicado nas demais áreas do varejo, em qualquer ramo que a gente tenha um cliente para atender. Então, os 6 princípios que nós vamos falar aqui. O primeiro deles é entender o cliente. Entender o cliente no sentido de que, olha, assim como na situação dele, quando a gente sai para comprar alguma coisa, você quer ser valorizado. Então você entenda que quando você sai para comprar alguma coisa, você tem uma necessidade de adquirir alguma coisa, correto? Você não está ali para se dispor com ninguém, talvez para bater boca por uma determinada razão, né? Você sabe aquele jargão que já é bem conhecido, eu estou pagando, eu posso tudo, né? Mas para pensar um pouco. Nós também somos assim, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, vai consumir alguma coisa em determinado estabelecimento, nós também queremos ser valorizados. Então entenda o cliente, tá? Entenda que o cliente tem necessidades, entenda que o dinheiro do cliente é suado. Aí você diz, mas os clientes daqui são muito cartão. Sim, que não importa. Se o cliente tiver dinheiro, se o cliente tiver crédito, se o cliente tiver pelo menos a credibilidade para pagar depois, a gente trata ele do mesmo jeito. O meu pai me ensinou muitas vezes de que o cliente de R$1, ele vale tanto quanto o cliente de 100, quanto o cliente de R$500. Então, ele é o nosso cliente e deve ser valorizado. Assim como nós também queremos ser valorizados aí fora. Então, esse primeiro ponto de entender o cliente, para mim, ele vai deixar a gente muito atrelado aos demais. Porque o segundo ponto é você ter o prazer em servir. Porque eu acho que não existe mais nada que seja tão angustiante para um ser humano se sentir inútil. Então, para pensar um pouco. Você tem todos os seus desejos, você tem todas as suas ansiedades, você tem todas as necessidades. Tá? Existe uma pirâmide de necessidades, que eu estava lendo até um livro que eu recomendo para vocês também, se vocês tiverem interesse, O Monge e o Executivo. Existe uma pirâmide das necessidades básicas, que o que está lá no cantinho da pirâmide, lá embaixo, na base, é a alimentação e o vestuário. Então, assim, para a gente cobrir essas necessidades básicas, sabe, nós precisamos ter uma renda, tá? E essa renda vem do nosso trabalho. Então, a Bíblia diz também que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, eu tenho que ter esse prazer, essa satisfação. Se eu não tenho, eu tenho que observar o que está acontecendo. De repente eu estou numa coisa que não tem nada a ver comigo. Tá? Isso não tem nada de mal com isso. O que não pode é a gente ficar mal resolvido. Porque num ambiente corporativo, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. A gente não pode dividir. Você lembra lá que existe uma passagem bíblica que diz que a árvore que não dá fruto, ela vai ser o quê? E eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de salvação. Veja que eu estou trazendo isso também para o ambiente corporativo porque eu sou cristão. Eu não posso negar a minha fé em nada que eu fizer. Né? Ficou até bonitinho que rimou, né? Para dar uma descontraída. Mas enfim, eu quero que você entenda que existe uma valorização, tá? E se você não valoriza o que você faz, nem se sente prestigiado por estar servindo, você vai vir mal-humorado. Você transmite isso para o seu ambiente de trabalho. Então você vai infectar o ambiente com esses sentimentos. Sentimentos, eles são assim. Eles extrapolam a gente, tá? Então você chega num ambiente que está todo mundo triste, que queira que não, você sente aquela coisa pesada, sabe? Aquele ambiente de tristeza. Você está no ambiente, está todo mundo numa folia, todo mundo cantando, todo mundo pulando, você sente essa euforia também, porque os sentimentos são assim, tá? Então a gente tem que ter, tá? Então o terceiro ponto que eu queria tocar aqui no assunto, né? Vocês lembram que são 6, eu agora estou no terceiro, calma que eu não vou deixar, eu prometo que eu não vou deixar esse vídeo muito longo. Então o terceiro princípio é
não deixa o teu trabalho rimar com antipatia. Tá? E o que seria antipatia? Para falar de antipatia, primeiro eu tenho que falar de simpatia. O que seria simpatia? Seria você ser afetado, tá? Por o que a outra pessoa está sentindo. Então você está sendo simpático com ela, né? Você está sendo afetado por isso. Quando você tem a empatia, você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembra que eu falei no primeiro tópico que a gente tem que entender o cliente? E na minha visão, para a gente entender o cliente, a gente tem que ter essa empatia. Tá? Mas de modo geral, os clientes querem basicamente a mesma coisa. Tá? Então, o que seria a antipatia? A antipatia é o contrário da empatia. Né? Parece até uma coisa muito óbvia, mas eu aprendi que a gente não pode supor que as pessoas sabem. Tá vendo? Pode ser que ela não saiba. E ela tenha vergonha de dizer que não sabe. O que eu acho que é o pior que pode acontecer. Eu acho que as pessoas perderam esse tino de franqueza. Já notou como as pessoas sabem dizer coisas que são feias, coisas que são degradantes, sabem xingar, sabem perseguir, mas não sabem dar uma palavra de apoio, ficam com vergonha de dizer que amam, com vergonha de dizer que querem abraçar, de expressar sentimentos bonitos. Se tem vergonha disso, né? Porque isso mostra fraqueza. Mas eu acredito que a gente inverteu as coisas, né? É a velha inversão de valores. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui não, eu prometo que o plano de gestão aqui vai ficar focado nos clientes, no atendimento ao cliente. Então, a antipatia, ela repele, sabe? É aquela coisa de que eu tô aqui, eu tô amargurado, eu tô cheio de bronca, eu não gosto do que eu faço, eu tô com raiva de estar aqui e eu não quero estar aqui. Aí a pergunta-chave é, por que você está aqui? E por que você já não tomou uma providência? Eu sou culpado de você ser fraco e não tomar as rédeas da tua vida? É? Ou o teu patrão, por ter dado uma oportunidade para você trabalhar? É ele? Será que você não está esperando que outra pessoa tome as decisões cruciais para a sua vida? Em que você faz a vida das pessoas melhores? E a tua também. Tá? Em que você se esforça para ser melhor? Você tem uma pessoa que tem metas na vida? Você pensa em alguma coisa, tem algum projeto de vida? Ou você vive gastando tudo que ganha e dia 6, dia 16, já precisa fazer aquele velho valizinho? Todo desprogramado, se acontecer algum imprevisto na vida, fica totalmente descoberto, precisando pedir alguma coisa a alguém, tá? Então, o que é que eu te digo nesse momento? Essa antipatia, ela é fruto de outras patologias psicológicas, tá? Eu vou tratar num tópico à parte, mas o que eu quero deixar claro aqui para o cliente é, olha gente, ninguém tem culpa que a gente teve um dia ruim, que a gente brigou com o namorado, que a gente brigou com a esposa, ninguém tem culpa disso. Então, se a gente não lava roupa suja em casa, não começa que a gente não vai lavar, tá? Então, a gente tem que saber realmente que estamos no nosso ambiente de trabalho e que a gente deve se proteger para não querer transmitir, não querer descontar. Sabe aquela coisa de descontar? Eu vou procurar alguém para descontar? Então, a outra coisa é a utilização de um método chamado, vou dar uma filada no meu papelzinho aqui, o método Scott, tá? É a segurança, a clareza, a objetividade e a transparência que você tem que falar. Eu vou resumir esse método Scott numa coisa chamada senso, sabe? As coisas, elas devem ser ditas com jeitinho, tá? Jeitinho, é jeitinho. Quando eu quero fazer alguma coisa, tá? Quando eu quero me retirar para uma necessidade fisiológica, eu quero ir ao banheiro, ou eu estou precisando fechar meu caixa por algum motivo, eu não acho de bom senso, de boa educação, colocar uma placa no rosto do cliente e grosseiramente dirigir a ele a palavra dizendo, senhor, vá para aquele caixa lá, entendeu? Eu me sentiria ofendido, eu me sinto ofendido só de presenciar, só de ver, então eu me sentiria mal. Então eu acredito que o cliente merece o respeito. Olha, passa ele, peça para o frente de loja, tá? Pede para o frente de loja, procura alguém para te render, tá? Ou uma pessoa que realmente possa ficar ali no caixa para lhe render e você ir. Então, educadamente, olha, com um jeitinho, a gente pode conversar qualquer coisa com jeitinho. Boa tarde, senhor. Olha, esse caixa no momento está com um probleminha. O senhor gostaria de se dirigir para o outro caixa? Parece um mundo surreal, mas vem cá, você é uma pessoa educada, não é? Você é uma pessoa que
é uma pessoa de valor ou não, uma pessoa com valores. Eu não devo acreditar aqui que você é uma pessoa mal educada, leviana, que não valoriza as pessoas, não valoriza o seu trabalho. Então, assim, se eu perguntar, todo mundo é educado, mas eu quero ver a educação, sabe? Se conhece a árvore pelo fruto, né? Eu não consigo fugir disso, porque ela é base para tudo. A palavra é base para tudo, para qualquer coisa. A palavra do Senhor, ela dá uma orientação de vida, diz que é um manual do ser humano. Então, eu não posso dizer que eu sou educado, as pessoas têm que ver a minha educação, tá? Então, mostra aí o jeito de você falar, com clareza. Gente, olha, tem um problema com o produto, tá? Senhor, nós vamos verificar, mas qualquer coisa, não se preocupe, tá? Que aqui nós estamos para te atender bem. Então, isso deixa para o cliente. Um produto que chegou, quer ver um exemplo bom disso? Um produto que chegou com divergência de preço. Se ele disser que viu, cara, você não deve fazer com que pareça que a loja está querendo confrontar ele, do tipo, alguém vai olhar lá e realmente averiguar. Senhor, nós vamos verificar qual foi o equívoco, mas não se preocupe, o senhor vai levar sempre, com certeza, pelo menor preço. Isso deixa a pessoa muito bem atendido, tá? E eu acredito que isso aí vai sanar um monte de problema. E o sexto tópico aqui é linguagem no atendimento, tá? Eu tenho que tomar cuidado, o jeitinho, ele tem que ser acompanhado com palavras que... Você já imaginou a gente chegar e pegar alguma coisa do item, da cesta do cliente? Assim, lembra daquela prática que a gente tinha? Quando a gente circulava, que via que o cliente esquecia de passar alguma coisa e deixava lá na seção. Eu não disse que ele deixou, eu disse que ele esqueceu. Tá vendo a palavra? É diferente. Eu não mostro que ele está com intenção. Eu não posso, a intenção é coisa difícil de se comprovar. Então, depois desses 6 princípios, eu quero fechar esse vídeo agora com o pensamento. Veja só, você tem que cuidar dos clientes como se fossem seu, porque de fato os são, tá? Se você conseguir conquistar os clientes, eles vão frequentar a loja, eles vão frequentar mais a loja. Porque se você ficar desse tipo de coisa, sabe o que é que acontece quando as pessoas se mostram intransigentes? Sabe? Mostram que são pessoas arrogantes, elas não estão abertas à mudança. Então, assim, eu quero montar uma equipe, sabe? E eu quero muito que sejam vocês. Porque eu quero acreditar que a gente pode melhorar. Então, eu estou fazendo este vídeo, eu estou fazendo essa sequência, não é para aparecer, tá? Vocês sabem que eu não preciso mais aparecer do que eu já apareço, tá? Mas eu estou apostando nas minhas fichas, que eu vou fazer as coisas diferentes para ter resultado diferente. Então eu queria que você também assumisse esse compromisso aqui no Plena, tá? Toda quarta-feira a gente vai estar postando alguma coisa. Então esses foram os 6 princípios, eu vou só recapitular rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? O primeiro princípio é você entender o cliente, tá? Entende ele, valoriza o cliente. Ele chegou, o cliente chegou. Trate ele como você gostaria de ser tratado, resume esse primeiro princípio, tá? O segundo é sentir prazer em servir. Não fica amargurado não, tá? Se tiver com alguma chateação, algum problema, as meninas choram. As meninas estão com problema, eles choram. Sabe o que a cliente pensa? Que eu sou carrasco, quem está de frente é carrasco e está maltratando ela. Tem gente até que já veio falar comigo. Então, gente, por favor, tá? Por favor, vamos se unir nisso aí para melhorar, tá bom? E o não rimar o teu atendimento com antipatia, tá? Eu não estou pedindo para você ser falso. Eu estou pedindo para você ser o que o direito constitucional chama de urbano. Nós somos urbanos. Nós temos que ter educação. E não depende do outro não. Depende da que a gente construiu. Depende da que a gente teve acesso. Se você teve acesso à educação, você é uma pessoa educada, você não precisa receber mais educação. Você já tem. Então você a gente só dá aquilo que tem. Lembrou? Vamos nesse princípio aí. No quarto, utilizar aquele método de segurança, o método Scott, né? Que é falar com segurança, né? Não está em dúvida. Você pegar um produto e ficar olhando e... Será que eu passei? Será que eu não passei? Porque passa para o cliente uma insegurança sua. Tipo, se ela não sabe o que está fazendo e ela mesmo não sente segurança no que está fazendo, por que eu vou ter segurança nela? Então a pessoa começa a questionar se tem mais coisas erradas. Então vamos prestar atenção também nisso aí. E o quinto tópico é não abandonar o cliente, tá? Não abandonar no sentido de que às vezes a gente está no meio da sessão, às vezes a gente está no caixa, e o cliente fala e você finge que não escuta, tá? Você não dá atenção a ele. Poxa, gente, eu acho que não tem nenhuma coisa que possa ferir mais do que o desprezo. O desprezo, ele é triste. Ele resume a gente como se nós fôssemos insignificantes, sabe? E vamos evitar ao máximo, vamos estar mais atento a isso.
Se a gente não puder auxiliar indo com o cliente uma mercadoria que ele quer, ou um preço que ele quer saber, porque acontece muito, então peça para alguém, mas não abandone ele, tá? E a linguagem do bom atendimento, que é essa linguagem que a gente deve ter, que é a linguagem urbana, até entre vocês, os assuntos, o vocabulário de vocês. Eu estou falando falar bonito, ou falar com palavras polidas, sabe? Coisa muito elevada, não. Eu estou falando com palavras do dia a dia mesmo, mas sejam urbanos, sejam claros no que vocês estão dizendo, tá? Cliente, olha, teve uma divergência aqui, olha, a gente vai pedir para trocar porque está com avaria e a senhora vai levar um produto aqui avariado, tá? Mostra uma preocupação com o cliente. O jeito que você coloca a mercadoria do outro lado, tá? Você pega uma mercadoria e coloca com todo o carinho para a pessoa embalar. É diferente de você pegar e voar a mercadoria. Faz de conta não, vê que mensagem extraordinária. Você pega e joga, se estourar, né? Se estourar. Aí o cliente diz, eu vou trocar, já vai criar problema. Então, façam isso, ajudem a gente a crescer, que a gente cresce junto, tá bom? Então, eu queria dizer a vocês que isso tudo é fruto de uma realização assim, minha. No início do ano passado, eu me vi muito diferente do que sou agora. Tá? Eu estava com 105 quilos, vocês estavam vendo. Eu não gostava do jeito que estava e tinha muitos outros problemas com isso. Mas eu determinei um compromisso comigo mesmo, que eu precisava mudar. Então, se eu precisava mudar, eu tenho que fazer a mudança acontecer. Primeiro aqui, para depois eu poder fazer alguma coisa por mim. Porque a única pessoa que pode fazer mais mal a você é você mesmo. Então, tá? Então, fiquem com Deus, foco, equilíbrio e gratidão. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Um abraço a todos.